Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos ligados na TV Gazeta. Começa mais uma edição agora do Gazeta Entrevista, nessa sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Daqui a pouco a gente está dizendo assim, nossa, como esse ano está corrido, né? Mas hoje nós vamos receber aqui o promotor de justiça, Thales Tranin. Ele vem falar sobre essa situação do Ícaro Pinto, né? Que por enquanto está sendo considerado foragido. Mas antes de conversar com o promotor, eu queria passar a entrevista e queria convidá-lo, promotor, para que o senhor pudesse assistir junto com a gente uma matéria que foi feita pela nossa colega, a Débora, para que ela conte um pouco dessa história e aí a gente possa entrar no tema. Pode ser? Pode, boa sim. tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então vamos lá, produção, vamos colocar essa matéria para que a gente possa acompanhar? Ícaro José da Silva Pinto foi filmado em meio a uma briga ocorrida em Rio Branco. Condenado a 10 anos e 10 meses pela morte de John Liane Paiva, em agosto de 2020, cumpria pena em regime aberto. O vídeo foi gravado nesse mercado público, aqui mesmo de Rio Branco. As imagens serviram como prova incontestável de que Ícaro Pinto estaria descumprindo requisitos obrigatórios para o cumprimento de pena em regime aberto. Ao tomar conhecimento do caso, o promotor do Ministério Público do Acre, Thales Tranin, da 14ª Promotoria de Justiça Criminal, entrou com um pedido de regressão de pena. O pedido é para que o condenado seja transferido de um regime mais brando, ou seja, do regime aberto, para um mais rigoroso, no caso, o regime fechado. Esse reeducando foi condenado há pouco mais de 12 anos por um crime, que teve uma comoção na sociedade acreana. Então, ele estava atualmente no regime aberto. Então, o regime aberto ele tem vários requisitos para serem cumpridos e respeitados, tanto o semiaberto quanto o aberto. O regime aberto, a pessoa não pode sair de casa depois das 19 horas, ele tem que sair só para trabalhar, não pode sair final de semana, domingo, não pode sair feriado vermelho. Então, assim, a pessoa que viola essas regras, ela está sujeita à regressão de regime. O advogado de defesa de Ícaro está fora do estado, mas declarou que o cliente estava tomando café da manhã, quando foi surpreendido por uma briga de um casal. Ícaro teria sido atingido pelas costas e levantou assustado. O advogado reforça a defesa, garantindo que Ícaro não revidou e nem agrediu ninguém, tampouco havia ingerido bebida alcoólica. Mas, segundo o promotor, além do ambiente inadequado e da confusão, Ícaro estava fora de casa na manhã da última segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, feriado nacional. O que não poderia acontecer. O dia 1º de janeiro é um feriado nacional, Lei 662/49. É o dia da confraternização universal, uma criação da ONU, inclusive. Então, o reeducando de semiaberto e aberto é proibido sair nestas datas, tá? E cabe ao IAPEM fiscalizar. Então, o IAPEM fiscalizando e constatando essas violações, ele informa para o juízo e o juízo toma as providências. O pedido de regressão de pena foi imediatamente acatado pela juíza Andréia Brito, titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Rio Branco. Ontem mesmo, a juíza deferiu o pedido do Ministério Público e regrediu o reeducando cautelarmente e expediu mandado de prisão. Da matéria da nossa colega, vamos conversar agora com o doutor Thales. Doutor Thales, eu acho o seguinte, a gente pode ver isso aí pelo prisma da legislação, da lei, mas quando o Ícaro faz isso, ele mostra que não teve nenhum tipo de arrependimento. E isso pode ter incentivado novos crimes parecidos. Eu acho que a gente tem que fazer essa leitura também. Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, a pena no Brasil ela é de forma progressiva, né? A pessoa inicia geralmente no regime fechado, passa para o semiaberto e o aberto. Essas outras penas, o semiaberto e o aberto, a pessoa tem que respeitar o que diz a lei. Porque senão fica, que nem você falou, fica uma afronta, à justiça brasileira. Então, mostra um desdém pela pena. Então, assim, é uma situação séria, Então as pessoas têm que ter essa consciência, que quem entra para o regime semiaberto e aberto tem que respeitar os requisitos que diz a lei de execução penal. Teve um site local que apresentou uma outra fotografia onde ele aparece numa festa do lado de um DJ. Eu não sei se conseguiu chegar até o senhor, comprovando ainda mais que ele estava numa festa antes. Exatamente. E que nem eu falei nessa reportagem, o regime semiaberto e aberto,
A pessoa não pode sair depois das 19 horas. Caso, exceções, se a pessoa está trabalhando e ela é um entregador, né, trabalha num delivery ou num restaurante, a pessoa pode entrar com um pedido em juízo. A justiça sempre defere, óbvio, né, porque a pessoa está tentando uma ressocialização. Então a gente dá essa prioridade né, esse carinho para essas pessoas que têm necessidade de trabalhar fora do horário. Então, só que quem não tem é 19 horas no máximo, tá? Durante o dia. Não pode sair domingo, não pode sair feriado, não pode cometer crimes e nem contravenções, frequentar bares, boates e afins, entendeu? Então, assim, o semiaberto é praticamente igual ao aberto, só que o que diferencia é que o semiaberto é um pouco mais rígido pela tornozeleira eletrônica, que a pessoa, se sair da área, ela está sendo vigiada. Então não tem como, tipo, enganar, entendeu? Entendi. Cabe ao IAPEM fiscalizar, mas as regras são praticamente as mesmas do semiaberto com o aberto. O senhor pediu essa regressão e o que pode acontecer? Ele pode ir para o fechado, pode ficar no semiaberto? Não, ele já voltou para o fechado. A juíza no mas mesmo... O que diz assim, no presídio. Exatamente, Então, no mesmo dia que foi feito o pedido, a juíza deferiu o pedido, regrediu reeducando. Né? Aí parece que a defesa entrou com habeas corpus, que foi também indeferido, né? Então, agora ele vai para o regime fechado, que é o presídio. Pois é, porque eu acompanhei na época esse caso, e por 2 vezes que eu fui no batalhão ambiental, ele estava lá. O que não é um presídio, é uma salinha que tem uma porta com o modelo de cela, mas é completamente diferente do regime de lá. Ele pode voltar para... Sim, parece que ele cumpriu, né, a pena que quando ele estava no fechado, ele estava nesse BOP. Ele pode voltar, entendeu? Dependendo do que a juíza entender. Certamente o advogado deve fazer algum pedido dele não poder ir para lá. Eu vi na imprensa hoje, na internet, que ele estava com medo de ser agredido lá, não sei o quê. Então, assim, desconheço, não sei, né? A defesa deve fazer algum pedido e vai chegar para o Ministério Público se manifestar sobre ir para o BOP ou para Francisco de Oliveira Conde. E o interessante disso tudo, promotor, é que esse pedido do senhor vem justamente na época em que nós aumentamos o número de acidentes de trânsito aqui em Rio Branco. Então, assim, serve como um exemplo, porque o senhor mesmo falou de uma comoção social do caso dessa moça que ia trabalhar e de repente ela levou essa pancada numa disputa, num racha. Né? Numa época de pandemia ainda, né? Que as pessoas estavam, né, naquela dificuldade, aquele medo, né? As pessoas saíam para trabalhar assustadas, aí aquela senhora indo trabalhar, né, 6 horas da manhã e atingida daquela violência, né? Ele cumpriu uma parte, ele fica mais quanto tempo? O senhor consegue imaginar se ele voltar agora? Porque, veja bem, a pena dele foi de pouco mais de 12 anos, foi 10 anos pro homicídio, porque eu não fui eu que fiz o julgamento, né, foi o colega. E parece que teve mais 1 ano e pouco de alguma coisa, que eu não estou lembrando o que é. Então a progressão é em cima dessa pena, tá? Então, assim, agora eu não saberia, porque com essa violação, a pessoa, ela regride e ainda tem, por causa dessa falta grave, a pessoa ainda tem que completar um pouco mais para poder iniciar de novo a progressão para o semiaberto. Então ainda tem essa contagem. Exatamente, aí ele regrediu para o fechado, a pessoa passa para o semiaberto, depois que vai para o aberto de novo. Quando eu sigo as regras, eu mostro algum sinal de arrependimento do crime? Eu acho que sim, né? A pessoa já vai caindo em si, né? Do erro que fez, de mudar o comportamento, né? Acredito que sim. Nós vimos aqui em alguns sites locais que a mãe da Giuliane, por exemplo, até hoje não recebeu uma indenização que deveria receber. Isso mostra também assim, que o caso teve a punição, a condenação, ele está solto e não foi feito nada. E eu fico pensando assim, em outros casos de acidentes que também podem seguir essa regra. Quer dizer, se punir agora serve de exemplo? Sim, porque veja bem, no caso, né, dessa que eu vi também na imprensa, da mãe de não ter recebido, eu também não sabia também, porque, né, eu sou promotor, veja bem, eu sou titular da VEP, regime fechado. Então, assim, coincidentemente, eu estava no semiaberto e aberto, que é por isso que eu me manifestei nesse processo, porque eu estou trabalhando no recesso. Então, eu estou respondendo pela VEPMAN, que é o semiaberto e aberto. A partir de segunda-feira já não sou mais eu,
entendeu? Entendi. Então eu já vou voltar para a minha titularidade do regime fechado. Então assim, né, essas nuances e esses desmembramentos desse processo eu desconheço, entendeu? Como é que o senhor ficou sabendo da festa? O senhor foi, e o que é que veio logo na sua cabeça para o senhor tomar logo essa medida? Porque foi muito rápida. As pessoas me marcam no Instagram, entendeu? Né? Porque as pessoas, assim, gostam do meu trabalho, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma credibilidade aqui na comunidade, sabe? Pelo meu trabalho. Então, assim, aí as pessoas me marcaram, eu fiquei sabendo, e aí depois aí o Ministério Público mesmo, né, o pessoal da comunicação me perguntou também o que, né, ia ser feito. Um colega me ligou dizendo que tinha tido essa situação. Então, assim, várias pessoas me procuraram, aí imediatamente eu já tomei as providências. Doutor, aí ele se encontra foragido e mesmo assim está tentando via judiciário conseguir a liberação. Ele já percebeu primeiro não, né, do Tribunal de Justiça? Eu acredito assim, pelo que eu vi também pela imprensa, né, que o advogado entrou com o HC, parece que foi julgado, né, ontem ou hoje, não sei, negando o pedido. Então acredito que, pelo menos parece que no advogado disse que ele ia se entregar hoje, né? Seria hoje. Exatamente. Todo então, mundo, inclusive ficamos aguardando que ele se entregasse. Então... porque nesse caso de se fazer justiça, não pode simplesmente num crime desse deixar ele livre em festas. Porque ele já tinha sido apontado em um site anterior, promotor, um local onde ele estaria também em uma outra festa. E aí não tomou nenhuma providência, só que agora ele se envolveu num caso mais grave. E quis dizer que não era ele envolvido, mas as imagens mostram. Veja bem, eu li os comentários, né, de cada reportagem, as pessoas fazem, a comunidade faz muito comentário, né? Então ali naqueles comentários, comentaram que ele foi visto aqui, acolá. Eu quase não saio à noite, entendeu? Então eu não conheço, eu nunca nem vi esse moço. Então se ele estiver na minha frente, eu não sei quem é. Então eu nunca encontrei, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente viu, eu li pelos comentários, que parecia que ele saía tudo, mas eu também nunca vi, porque eu não saio quase. Ali dá a ideia de que que ele não era envolvido naquela briga, naquele vídeo? Veja bem, ali, é que nem eu falei, ali o que pesou mais foi o feriado vermelho, né, que a pessoa não pode sair, entendeu? Né? Ali teve uma confusão, que não dá nem para entender o que foi aquilo, entendeu? Mas ali o problema era o dia 1º de janeiro, que é um feriado, né, o 662/49, que é um feriado vermelho. Doutor, que hora era daquele vídeo? Nossa, eu também não sei, eu acho que era amanhecendo o dia, né, eu não sei também, mas... Parece que umas 5 horas, né, da manhã. Eu acho que sim. Não dá para dizer que ia trabalhar, né? Tomar café para ir trabalhar. Feriado vermelho, tá entendendo? Então, não dá. A não ser que ele tivesse uma autorização naquele dia, entendeu? Para trabalhar. Doutor, o senhor virou referência nessa área do presídio, porque o senhor luta para que a lei, né, de execuções penais seja respeitada e tudo. Sim, eu luto exatamente também pelo direito dos reeducandos, exatamente, né? Que é o semiaberto, aberto, fechado, né, pela população, porque eu sou promotor, eu estou promotor dos direitos humanos também, entendeu? Então, né, então a gente atua, né, na parte de racismo, né, enfim, dos diversos que a gente tem, né, também umas atuações minhas aí do Ministério Público sobre isso. Então, assim, a gente zela pelas pessoas, entendeu? Né? E é isso. A gente faz muita matéria com o senhor justamente por isso, mostrando alguns problemas que aparecem no presídio e que o senhor luta por eles. Um deles, por exemplo, a refeição. Isso nós conseguimos resolver? Olha, eu acho que sim, tá? Tá tendo, parece, um encaminhamento que talvez tenha uma nova licitação dessa empresa, sabe? Vai ser cancelada esse contrato e deve ter uma outra licitação aí para essa empresa de alimentação dentro do presídio, que é um assunto que também está, sabe, vindo sempre em pauta. O senhor está sempre levantando isso. Exatamente. Não só quantidade, mas qualidade. Tem tudo, exatamente. Né? E é que nem eu falo, né? Se o Estado está pagando arroz, feijão, carne e mais alguma coisa, a empresa tem que cumprir isso, porque é eu e você que estamos pagando. É um contrato milionário, entendeu? Se tiver no contrato arroz e feijão, é arroz e feijão. Mas não tem arroz, tem a proteína de 180 a 200 gramas, entendeu? Então tem que ser respeitado isso, porque é nós que estamos pagando. Doutor, um dia desse estava saindo uma matéria onde mostrava que
o governo do estado está chamando de volta alguns policiais penais, porque estavam em outras funções dentro do governo. Sim. E o pavilhão Q parece que ele está em parte interditado por falta de policiais penais para trabalhar. Acho que o senhor viu isso com muita justiça, né? Porque como é que você deixa um pavilhão fechado enquanto tem policiais penais para trabalhar e não estão? Sim, exatamente. Isso aí foi até o início, foi eu que dei. Entendeu? Logo que mudou a gestão para o Alexandre, o presidente do IAPEM, eu oficiei e eu fiquei sabendo da quantidade e eu informei para o promotor Rodrigo Curti, que é o promotor da Segurança Pública, informando desse problema que estava tendo, né? Da falta de efetivo dentro do presídio, descumprindo o direito dos reeducandos por causa disso, né? A não banho de sol, ou não dando as 2 horas que é de direito, né? Deixando de levar para saída externa para uma consulta, deixando de levar quando falece uma mãe de um reeducando, que a lei autoriza e dá direito a ir saída para o velório, entendeu? Então, assim, essa falta de policial violando o direito do reeducando. E aí esses policiais fora. Então, não dá, né? Exatamente. Depois do que houve aquele motim, onde 5 presos foram mortos, mudou alguma coisa no presídio Antônio Amaro? Olha... A segurança? Veja bem, houve, né, tá tendo... assim, um olhar mais agora preciso, assim, para lá, sabe? Já recebi uns vídeos de banho de visita ali no solário, sabe? Tudo arrumadinho, sabe? Então, assim, parece que eles estão dando mais cuidado, assim, lá pro Antônio Amaro, sabe? Houve um medo, um receio de muita gente com a transferência das lideranças dos presos, que aqui houvesse na cidade algum tipo de movimento. Mas parece que foi tranquilo. Foi, né? Graças a Deus está tudo tranquilo, né? Depois que já tem quase 6 meses isso, né? E aí tudo na normalidade, graças a Deus. Doutor, a gente ainda enfrenta o problema da superlotação? Ah, sim. Superlotação é um problema. Ali não... Uma saída seria um novo presídio? Quando a gente fala em novo presídio, a gente parece que está dizendo assim, vai prender e não tomar nenhuma medida para evitar o crime, né? Mas eu acho que a tendência não é nem mais construir presídio, sabe? É tentar ressocializar esses que estão lá dentro para não voltar mais. Essa é o segredo, porque a prisão não é perpétua e eles vão sair. Então não adianta, né, entupir presídio, porque uma hora todos vão sair. Então se não tiver um trabalho lá dentro de uma política pública, de trabalho, de educação, a gente está enxugando o gelo e a gente não vai sair do lugar. E hoje o Estado oferece alguma estrutura? Muito pouco, tá? Tem lá o trabalho na cozinha, que são uns 30, 40 reeducantes que trabalham na cozinha, um trabalho externo ali, que são alguns que corta, que faz uma reciclagem de marmita, porque as marmitas são de alumínio, então o IAPEM ainda recicla aquilo, ainda pega um dinheirinho ainda, até para investir dentro do presídio. Então tem aqueles que trabalham na reciclagem, e o que sobra é eles fazerem artesanato, para poder remir a pena e entregar para a família, para poder vender aqui fora e a família ter um pouco mais de renda. Mas assim, é uma pena, porque a FOC é um lugar gigantesco, que daria fábrica de tudo ali dentro. Eu já cansei de falar. Fábrica de tijolo, de telha, tinha fábrica de bola antigamente, não tem mais. Tinha de bola. Você está entendendo? Então assim, a gente poderia muito, sabe, bem colocar esses educandos todos para trabalhar e vou falar uma coisa aqui que as pessoas não sabem. A maioria quer trabalhar. A maioria pede para, doutor, me arranja lugar para trabalhar. Não depende de mim, depende de ter vaga, eu tenho que falar com o diretor, se ele está apto ou não, entendeu? Porque as pessoas pensam assim que ninguém quer trabalhar lá, não sei o quê. Lê do engano, sabe? Tem muita gente querendo trabalhar. E a pessoa só vai deixar a criminalidade quando ela acostumar com o trabalho, saber que ganha o dinheiro licitamente. Dignidade. Entendeu? Né? Exatamente. Não é verdade? Verdade. Então é isso. Doutor, ali a gente tem a separação de facções dentro do presídio. Quem entra hoje se protege de não ter que ficar numa dessas facções lá dentro? O presídio tem esse mecanismo? Olha, geralmente a pessoa entra e é separado por bairro, né, vamos dizer assim. Porque os bairros, né, hoje a gente sabe qual bairro é de quem, né, assim, da facção que domina, vamos dizer assim. Então eles já são encaminhados para os pavilhões. Quando a pessoa, por exemplo, se é evangélica, ou se, sabe, até tem o pavilhão A, que é dos evangélicos, tem um pavilhão que é do seguro, que é do lado do pavilhão A. O seguro é o quê?
é um lugar onde o reeducando ele não pode estar em lugar nenhum, por algum motivo. Aí então ele é colocado nesse ambiente, que também está superlotado, sabe? Então nós temos o pavilhão Q e R, que a gente está agora, eu tive essa informação até hoje, que o pavilhão Q, ele vai sair, o pessoal evangélico do A vai sair para o Q, para desafogar um pouco, e o pavilhão do seguro, que é ali na parte do A, vai entrar um pouco, também ficar no meio dos evangélicos, sabe? Então, assim, no Chapão nós temos o pavilhão G, que é dos evangélicos, sabe? Que estão deixando as facções e estão indo para a igreja. Então, assim, a gente tem, se um desses entrarem, desses presos, eles podem optar por algum desses pavilhões. Ainda tem aonde colocar, se ele pedir e tiver esse interesse, sabe? Com relação aos presídios do interior, o senhor não atua, né? Uhum. Mas vem muito preso para o presídio de casa do interior do estado? Transferência? Alguns. O que ajuda a aumentar ainda mais? Ou vão para lá também, entendeu? Tem muita gente aqui que quer ir para Tarauacá, Cruzeiro, que às vezes estava foragido, veio para cá e foi preso aqui e acabou ficando, mas o familiar de Tarauacá, entendeu? De Cruzeiro, né? Do Quinari, entendeu? Então, assim, há uma troca. Sabe? Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo? Sim. A gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre esse assunto, que é importante. Muita gente quer saber como é que funciona essa coisa toda das prisões, do presídio. E o Dr. Tales, mais do que ninguém, conhece bem essa realidade. Já já a gente volta.